Meus amigos e minhas amigas, estamos de volta para estudarmos a partir deste bloco as chamadas condutas vedadas. Então, nós vamos ver o que as pessoas não podem, as pessoas em geral, não podem fazer nas suas campanhas eleitorais. Vamos começar falando do 41A, da Lei 9.000, do artigo 41A, da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, que trata da captação ilícita de sufrágio, também conhecida como compra de votos. Então, eu não posso comprar voto na minha campanha eleitoral. Se eu for eleito comprando voto, eu vou perder o meu mandato, justamente por conta disso. Está lá no 41A, a gente já vai ver como é que funciona. E também vamos estudar especificamente os artigos 73 e seguintes da Lei das Eleições, que trata das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Então, nós vamos ver lá no 73, por exemplo, que o candidato, partido e a coligação não podem se valer, não podem utilizar bens móveis ou imóveis públicos nas suas campanhas eleitorais, o que é bastante razoável que haja essa proibição. A gente vai ver que não pode também um partido político, um candidato, um partido, uma coligação, uma federação, não pode se valer dos serviços de funcionário público durante o horário de expediente. Enfim, são várias as condutas vedadas, são várias as condutas proibidas. Tudo isso, em última análise, vai representar o chamado abuso do poder político, uso da máquina administrativa, e o que é vedado pela justiça eleitoral, pela legislação eleitoral, é justamente o uso da máquina administrativa em favor de candidato, partido, coligação ou federação, em detrimento dos demais candidatos, porque isso afeta a paridade de armas, né? A igualdade de oportunidades entre os candidatos, que é o que nós vamos ver, então, a partir de agora. Começando aí, meus amigos e minhas amigas, como eu já falei, pelo artigo 41A da Lei 9.504 de 97, vai dizer, então, o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 26 e incisos, que é aquele artigo que trata dos gastos lícitos de campanha eleitoral. Então, ressalvado o artigo 26, constitui captação ilegal de sufrágio, constitui compra de voto, o candidato. Então, o que o candidato não pode fazer? E aqui já vem uma primeira observação: precisa ser candidato, não pode ser pré-candidato. Essa norma se aplica para os candidatos e não os pré-candidatos. Então, se a gente estiver falando de alguém, entre aspas, comprando voto antes do registro das candidaturas, em janeiro, em fevereiro do ano da eleição, ainda não haverá incidência do 41A, porque o 41A, num primeiro momento, é voltado para o candidato. E para ter candidato, precisa ter a apresentação do pedido de registro de candidatura, o que vai ocorrer lá em meados de final de julho, começo de agosto do ano da eleição. Então, é um artigo voltado para o candidato. Então, constitui captação ilegal de sufrágio o candidato. Então, o que o candidato não pode fazer? Não pode doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto. Então, está aqui um dolo específico, né? A finalidade da conduta é de obter o voto do eleitor. Então, estou oferecendo com o fim de obter voto, estou doando, estou prometendo, estou entregando com o fim de obter o voto do eleitor. Isso é captação de sufrágio. Eu posso doar sem fim de obter o voto? Se eu fizer uma doação e não contar para ninguém, também não estou pedindo voto para ninguém. Então, eu, por exemplo, esse é um dado verdadeiro, eu faço doações mensais para instituições, para duas específicas instituições de caridade. Eu faço isso e nunca fui candidato. Faço porque faço. Vamos imaginar que em algum momento eu me candidate a algum cargo eletivo e eu continuo essa doação. Vou poder continuar, porque não é uma doação com o fim de obter voto. Eu dou para uma determinada instituição de caridade, não estou doando para uma pessoa e pedindo voto em troca. Então, entendam isso. O que não pode é eu doar para alguém e pedir um voto dela. Ó, estou te doando aqui uma dentadura, mas peço o seu voto. Estou te doando um frango,
e peço o seu voto. É isso que é proibido. É a doação, os verbos aqui, né? Doação, oferecimento, promessa, entrega, com o fim de obter o voto. É isso que não pode. Bem como, não aqui, então, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. Então eu prometo um emprego em troca de voto. Não pode, é compra de voto. Eu prometo uma função pública em troca de voto. Não posso. É captação ilícita de sufrágio. Desde o registro da candidatura, então tem uma questão temporal aqui que eu já falei e repito, para a incidência do 41A, desde o registro da candidatura. Antes disso não tem a incidência do 41A, até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa e cassação do registro do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Então, quais são as sanções em razão da captação ilícita do sufrágio? Pena de multa e cassação do registro do diploma. Então, quem comprar voto terá pena de multa e terá a cassação do seu registro, do seu diploma, ou seja, do seu mandato eletivo. Então, há outras observações, na verdade eu já até fiz várias delas, pelo menos. Então, primeira observação, tem candidato, ou seja, a partir do pedido de registro da candidatura. Tem aqui uma questão temporal. O pré-candidato não se sujeita ao 41A, porque ainda não vai ter o pedido de registro de candidatura. Dolo específico, está escrito lá no 41A, com o objetivo, vou até voltar, com o fim de obter-lhe o voto, está aqui. Então, é o dolo específico. Individualização da conduta. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, o candidato que vai lá no horário eleitoral gratuito e fala que vai construir um hospital e pede o voto do eleitor, em última análise está fazendo uma promessa em troca de voto. Então eu vou lá no horário eleitoral gratuito e falo: eleitor, se eu for eleito prefeito, eu prometo construir um hospital no bairro tal, eu prometo fazer creches, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu tenho um compromisso assim, eu tenho um compromisso assado. Isso não deixa de ser uma promessa em troca de voto, porque eu estou pedindo voto na propaganda eleitoral, no horário eleitoral gratuito. Mas em uma situação como essa, num comício, por exemplo, não há a tal da individualização da conduta. Então eu estou fazendo promessas genéricas e estou pedindo o voto do eleitor. Estou lá num comício com 400, 500 pessoas e estou falando: olha, eu prometo isso, eu tenho um compromisso assim, nós vamos asfaltar a rua tal, nós vamos melhorar o bairro tal, peço o voto. Então, na verdade, eu estou fazendo promessa em troca de voto, mas não há uma individualização. Para ter a compra de voto, eu preciso ter uma individualização, precisa ser um grupo determinado de pessoas ou uma pessoa só. Então eu estou lá numa reunião com 7 pessoas, por exemplo, e falo: ó, votem em mim, que se vocês votarem em mim eu dou uma cesta básica para vocês. Isso é compra de voto. Isso é captação ilícita de sufrágio, porque eu tenho a individualização de conduta. Então, promessa em troca de voto no horário eleitoral gratuito não terá individualização da conduta e, portanto, não será captação ilícita de sufrágio. Questão temporal. A questão temporal é isso aqui, ó. Questão temporal. Desde o registro da candidatura até a eleição, inclusive. Esta é a questão temporal que eu estou destacando aqui. E aí vamos ver os parágrafos do artigo 41A. Vamos pegar a lei que diz, então, o seguinte. Estou aqui com a lei, com a legislação na mão. O 41A, parágrafo 1º, então, diz o seguinte: para a caracterização da conduta ilícita é desnecessário pedido explícito de voto, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir. É desnecessário pedido explícito de voto. O que significa isso? Eu não preciso falar assim: eleitor, está aqui R$50, eu peço o seu voto. Não precisa ter o pedido explícito de voto. Pode ser o seguinte, ó:
tem aqui R$ 50, conto com você no dia da eleição, por exemplo. Não tem um pedido explícito de voto, mas é óbvio que aqui tem a captação ilícita de sufrágio. Parágrafo 2º. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe o voto. Atenção por parágrafo 2º. Significa que essa compra de voto aqui, a captação ilícita de sufrágio, não é só o candidato que pode praticar. Qualquer pessoa, desde que, está aqui, contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe o voto. Então, qualquer pessoa que pratique ato de violência ou grave ameaça com o fim de obter o voto, poderá praticar a captação ilícita de sufrágio. Não é só o candidato. Esse parágrafo 2º estende o 41A a qualquer pessoa, desde que pratique ato de violência ou grave ameaça. Parágrafo 3º, estou com o livro aqui, tá? Então, só para vocês verem que eu estou lendo, eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com o livro na mão. Estou com a lei na mão, né? Parágrafo 3º. A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Então, prazo para o ajuizamento desta representação por captação ilícita de sufrágio, até a data da diplomação. E o parágrafo 4º, o prazo de recurso contra decisões proferidas com base nesse artigo será de 3 dias a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Então, prazo de 3 dias para recurso no caso de o julgamento dessa representação pelo artigo 41A. Estão vistos, então, os parágrafos do 41A. Para a gente passar, então, para o 73. O artigo 73 envolve o capítulo das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Então, é um artigo 73 que é voltado aos agentes públicos e o caput já vai dizer isso. O caput do 73 diz o seguinte: são proibidos aos agentes públicos, então é um artigo que é voltado aos agentes públicos. Alexandre, quem são os agentes públicos? Está escrito aqui no parágrafo 1º, que a gente já vai ver. Reputa-se agente público quem exerce, ainda que transite, é o parágrafo 1º do 73, né? Reputa-se agente público quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Então, pode ser sem remuneração. Então, dentro desse do que está escrito aqui, né, reputa-se agente público, se a gente tiver aí uma primeira-dama ou um primeiro-damo que exerça aí a função de secretário de direitos humanos ou coisa parecida, mas não receba nada, não recebe remuneração, é considerado também agente público. Não precisa ter remuneração, é um trabalho voluntário exercido pela primeira-dama ou pelo primeiro-damo, já é considerado agente público, então estão todos aqui sujeitos ao 73. E aí voltamos para o caput. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Então vejam que a lei se preocupa, olha que isso é fundamental, a lei se preocupa com a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então a conduta é vedada porque, uma vez praticada, ela é considerada como uma conduta que viola a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então, tradução e resumo: o uso da máquina administrativa por um candidato em detrimento dos demais, é claro que afeta a igualdade de oportunidades. Porque um candidato que use a máquina administrativa fica em vantagem em relação aos seus adversários. E o que a legislação quer é que haja um equilíbrio, uma igualdade de oportunidades, que nunca será 100% a igualdade de oportunidades. Por quê? Porque nós permitimos no direito brasileiro a reeleição. E quem é candidato
que está na reeleição, disputando a reeleição, é claro que ele já tem uma vantagem. O que a legislação quer é que essa vantagem, que em muitos casos já existe, não seja ainda maior com o uso da máquina administrativa. Então, não é possível a utilização da máquina administrativa, conforme está lá no 73. A princípio, envolve apenas, as condutas vedadas envolvem apenas agentes públicos, que é o que está escrito aqui no caput, né? Agente público. Então, a princípio, envolve apenas agentes públicos. Mas o candidato beneficiado, ainda que não seja agente público, pode ser atingido. A gente vai ver daqui a pouquinho o parágrafo 5º do 73. O parágrafo 5º do 73 vai dizer que o candidato beneficiado pela conduta vedada poderá ter o seu mandato cassado. E muitas vezes isso acontece. Vamos imaginar um prefeito, ele é prefeito uma vez, prefeito reeleito, ele não pode mais disputar o terceiro mandato. Então ele lança uma pessoa por ele apoiada, e aí ele começa a usar a máquina administrativa em favor do candidato por ele apoiado. Esse candidato não é agente público, mas ele está sendo beneficiado pela conduta vedada. Então, o candidato beneficiado pela conduta vedada, ainda que não seja agente público, estará sujeito à cassação, porque senão fica muito fácil. O prefeito está me apoiando, está usando a máquina administrativa, eu estou olhando, estou aplaudindo, estou sendo beneficiado, e aí na hora do vamos ver eu vou dizer o seguinte, não, mas eu não fiz nada, quem fez foi o prefeito. Espera aí, mas você é o candidato beneficiado, então isso também, o candidato beneficiado poderá estar sujeito à cassação, afinal de contas ele está vendo tudo acontecendo, está sendo beneficiado pela prática e não está fazendo nada. Vamos lá então para o inciso 1º. Qual é a primeira conduta vedada? Não se pode ceder ou usar em benefício de candidato, partido ou coligação bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. É simples essa conduta vedada. Não pode ser utilizado bem móvel ou imóvel, está escrito aqui, público, bem móvel ou imóvel público, em favor de candidato, partido ou coligação. Não pode, essa é uma conduta vedada. Isso é uso da máquina administrativa, isso é expressamente proibido. Bens móveis ou imóveis da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não podem ser utilizados em favor de candidato, partido ou coligação. Ressalvada a realização de convenção partidária. Meus amigos e minhas amigas, se vocês forem lá no artigo 8º, parágrafo 2º da Lei das Eleições, vocês vão ver que imóveis públicos podem ser utilizados para a realização de convenções partidárias, mas aí todos os partidos, então não há desigualdade, porque todos os partidos poderão utilizar imóveis públicos para a realização de convenções partidárias. A lei permite. Então, todos os partidos. Quer utilizar o prédio da Assembleia? Pode utilizar. Para fazer convenção? Pode utilizar. Quer utilizar lá uma sala da Câmara dos Deputados? Pode utilizar. Então, neste caso, a lei permite a utilização de bem público para a realização de convenção partidária. Todos os partidos, não haverá desequilíbrio. Lembrem-se que o que a lei não quer aqui é que haja desequilíbrio entre os candidatos. Exige-se propriedade? Resposta: não. Vamos imaginar que um imóvel seja alugado pelo governo do estado da Bahia. Este imóvel que é alugado pelo governo do estado da Bahia pode ser destinado a candidato, partido ou coligação? Claro que não. Está dentro aqui da conduta vedada. Então não se exige propriedade. Ah, mas a propriedade não é do estado da Bahia. A propriedade é do locador. Ok, mas o estado da Bahia é locatário. É ele que está usando o imóvel. Está pagando a utilização de imóvel com dinheiro público, aí vai desviar isso para um candidato, partido ou coligação? Então, resposta: não se exige aqui propriedade, pode ser um imóvel alugado ou um carro alugado pelo Estado, pelo município,
que não pode ser desviado para candidato, partido ou coligação. Vejam, meus amigos e minhas amigas, o seguinte, não vou ler os artigos, mas a utilização de bens móveis ou imóveis públicos por particulares, por candidatos, é crime eleitoral. Vejam, então, o 346 e o 377, artigo 377 e artigo 346 do Código Eleitoral. Então, não só configura a conduta vedada, como também pode configurar esses crimes eleitorais previstos no 346 e no 377 do Código Eleitoral. Parágrafo 2º do 73. A vedação do inciso 1 que a gente acabou de ver, não se aplica, então mais exceções aqui, né? Não se aplica ao uso em campanha para reeleição ou não de transporte oficial pelo presidente da República. O artigo 76 prevê o ressarcimento. Então, o presidente da República, ele pode usar o avião presidencial, mas na campanha eleitoral, mas ele precisa ressarcir. Se ele usar o avião público, ele precisa ressarcir. Vamos imaginar que o presidente da República seja candidato à reeleição. Ele precisa ir lá no balcão da TAM para comprar a passagem, ficar esperando. Não dá. O presidente da República não dá para ficar no balcão da Gol, no balcão da TAM. Ele pode usar o avião presidencial, mesmo na sua campanha para a reeleição, mas aí ele precisa ressarcir. Está aqui o 76, o ressarcimento, é uma questão de segurança, né, do presidente da República. Então, transporte oficial pelo presidente da República pode ser utilizado, não tem problema nenhum, mas precisa haver o ressarcimento. E também pode ser utilizado em campanha pelos candidatos à reeleição do Poder Executivo de suas residências oficiais. Ele pode, o governador, por exemplo, pode usar a residência oficial com os serviços inerentes à sua utilização normal para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Então, um governador pode usar a residência oficial para reuniões de campanha internas, reuniões internas, se ele for candidato à reeleição, está escrito aqui, candidato à reeleição ao Poder Executivo, desde que não tenha um caráter público. Então, não vai poder fazer comício dentro da residência oficial, mas reuniões internas fechadas de campanha pode fazer na própria residência oficial. É uma exceção à regra também da utilização de imóvel pelo poder público. Inciso 2, segunda conduta vedada. Não se pode usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas. Então, o que não pode haver aqui é o excesso, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Então, por exemplo, combustível, material impresso, correio. Sou deputado estadual, candidato à reeleição. Para o meu mandato, eu já tenho uma prerrogativa de usar 200 litros por mês de combustível no mandato. Material impresso, eu tenho uma cota de material impresso. Correio, eu tenho uma cota de selo. Isso é inerente ao meu mandato de deputado estadual. O que eu não posso fazer é extrapolar essa prerrogativa, que excedam as prerrogativas, porque isso vai configurar essa conduta vedada. Tenta reduzir esse artigo a diferença existente entre candidatos com e sem mandato. É claro que já há uma diferença. O deputado estadual candidato à reeleição já tem cota de combustível, já tem cota de material impresso, já tem cota de correio, que são as prerrogativas do mandato. O que não pode haver aqui é a extrapolação desta prerrogativa. O que não pode ocorrer é o simples desrespeito aos limites fixados pelas normas internas nas vésperas do pleito. Então, vamos imaginar o seguinte: o deputado estadual tem 200 litros de gasolina por mês que ele pode usar de combustível. No ano da eleição, ele não usa 200, ele usa 600 litros. É claro que ele vai estar, então,
gerando aqui um desequilíbrio, e isso vai ser considerado como conduta vedada, porque ele vai estar extrapolando a prerrogativa que ele já tem para o exercício do seu respectivo mandato. Inciso 3º do artigo 73. Qual é, então, a terceira conduta vedada? Não se pode ceder servidor público ou empregado da administração pública direta, indireta, federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitê de campanha eleitoral de candidato, partido ou coligação durante horários de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Tradução desse inciso 3º. Eu não posso me valer do serviço de servidor público durante o horário de expediente em favor de candidato, partido ou coligação. Servidor público, durante o horário de expediente, ele tem que prestar o serviço público dele, ok? Não pode ser desviado para uma campanha de um candidato, de um partido, ou de uma coligação, ou de uma federação partidária. Isso configuraria a conduta vedada. Posso me valer do serviço do funcionário público se ele estiver de férias? Sim. Se ele estiver no horário de almoço? Sim. Se ele estiver em gozo de gala, de nojo? Sim. Porque fora do horário de expediente, o funcionário público é um cidadão comum, enquanto cidadão pode se engajar em campanhas eleitorais. Então, se a pessoa está no domingo e não é horário de expediente dela, ela pode trabalhar numa campanha eleitoral, não tem problema nenhum. Aqui a conduta vedada envolve serviço de funcionário público, está escrito aqui, importantíssimo, durante o horário de expediente. Se ele estiver licenciado, não tem problema nenhum. Se ele estiver de férias, não tem problema nenhum. Se ele estiver no domingo, não tem problema nenhum, porque ele é um cidadão comum. Duas últimas observações aqui em relação ao inciso 3º. A lei aqui, ela contém aqui expressão equivocada, né? Porque pelo inciso 3º, não poderia utilizar serviço de servidor público do Poder Executivo. Está escrito lá na lei, mas não é só do Poder Executivo, não pode se valer, o partido, o candidato não pode se valer do serviço de funcionário público de nenhum poder, nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. Funcionário público durante o horário de expediente não pode trabalhar em campanha eleitoral, ponto. Pouco importa se esse funcionário público é ligado ao Executivo, ao Legislativo ou ao Judiciário. Então, está escrito na lei Poder Executivo, mas não é só Poder Executivo. Outra coisa, para comitê de campanha eleitoral, não é, está escrito na lei, mas a vedação não é só para comitê de campanha, não pode usar o serviço de funcionário público, ponto. Seja no comitê, seja fora do comitê. Então não há essa limitação. Só não pode usar para comitê, se for fora do comitê, pode usar durante o horário expediente. Não pode usar serviço de funcionário público durante o horário expediente, ponto. Pouco importa se é do Executivo e pouco importa se é para comitê de campanha eleitoral ou se é fora do comitê de campanha eleitoral. O objetivo da norma é evitar o desvio de função para que o erário não pague salários de pessoas que prestarão serviços particulares para candidatos, partidos ou coligações em prejuízo ao próprio serviço público. Então essa é a razão de ser desta conduta vedada. Eu não posso me valer de serviço de funcionário público durante o horário de expediente, ponto. Inciso 4º, para terminar aqui essa nossa primeira parte. Não se pode fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público, que são os programas sociais. Então, programas sociais não podem ser utilizados de forma promocional em favor de candidato, partido ou coligação.
Então, por exemplo, todo município tem um programa de distribuição de cestas básicas para as pessoas carentes. Tem todo um estudo que é feito pelo Serviço Social da Prefeitura, e aí tem, por exemplo, a distribuição de cestas básicas para as famílias de menor poder aquisitivo. Esse é um programa social oficial do município. Eu posso colocar dentro da cesta básica o santinho de algum candidato? Claro que não. Se isso acontecer, estará sendo feito uso promocional de um programa social em favor de candidato, partido ou coligação, que é justamente aquilo que não pode acontecer. Não é possível que seja feita. Deixa eu parar aqui, está pitando, porque já acabou o nosso tempo, mas nós já estamos terminando. Então, o que o candidato não pode fazer é uso promocional de um programa social em favor de candidato, partido ou coligação. Então, é um prefeito candidato à reeleição. Quando a pessoa vai lá receber um remédio, vai lá receber uma cesta básica, coloca o santinho do prefeito candidato à reeleição. Isso não pode, isso é conduta vedada. Então, o candidato não pode nem fazer, o agente público, na verdade, né, não pode nem fazer, nem permitir que se faça nenhuma coisa nem outra. Né? Não pode o funcionário público fazer e não pode o funcionário público permitir que se faça uso promocional de programa social em favor de candidato, partido ou coligação. O objetivo da norma é evitar que os programas sociais de responsabilidade do poder público sejam transformados em operação eleitoral, que é justamente o uso da máquina administrativa. Então, exemplo que eu já dei, entrega de cesta básica, benefício do Bolsa Família, com santinho, finalidade eleitoreira, etc. Benefício do Bolsa Família, um programa da União Federal. Vamos imaginar que a pessoa vai receber lá o seu benefício e venha junto com o benefício um santinho do candidato, do presidente candidato à reeleição. É claro que isso não pode acontecer. Se isso acontecer, é uso da máquina administrativa. Se isso acontecer, é a conduta vedada justamente pelo artigo 73, inciso 4º da Lei 9.504 de 97. É isso, não terminamos ainda as condutas vedadas, ficamos por aqui, continuaremos o 73 no próximo bloco.